Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Entenda mais sobre economia e um muro nesse Nerdologia sobre a história e a importância de Wall Street. Você conhece o nome Wall Street de notícias, filmes e por ter se tornado um nome sinônimo com a Bolsa de Valores de Nova York ou com o mercado financeiro em geral. Wall Street significa literalmente Rua do Muro, uma rua de 8 quarteirões na ilha de Manhattan, bem no centro de Nova York. A origem da rua está na colonização neerlandesa da cidade, e talvez seu nome seja literal. Em 1609, o inglês Henry Hudson explorou a região onde hoje é Nova York e reivindicou o território para seu empregador, a Companhia Neerlandesa das Índias Orientais. Um comerciante de origem caribenha chamado Juan Rodrigues estabeleceu uma feitoria ali em 1614, em nome dos neerlandeses. Hoje, ele é nome de rua em Nova York, fundada em torno da feitoria de um forte em 1624 como Nova Amsterdã. Wall Street era o limite norte da colônia e, em 1653, foi construída uma fortificação de madeira e palha para proteção, daí a possível origem literal de seu nome. Outra possível explicação do nome é que os primeiros colonos neerlandeses da cidade eram valões, da Valônia, região hoje parte da Bélgica, e o nome da rua seria então Rua dos Valões, palavra muito parecida com Rua do Muro em neerlandês. Ou ainda, o nome podia significar Rua dos Valões e, quando os britânicos tomam a cidade em 1664, foi erroneamente traduzido para Rua do Muro. Esse Nerdologia é oferecido para vocês pela Nova Futura Investimentos, uma corretora com 38 anos de experiência no mercado financeiro. A Nova Futura pensa na educação financeira e conscientização na hora de investir, além de contar com especialistas renomados, atendimentos sem fila e possuir uma premiada carteira recomendada de ações. Para te ajudar a conquistar a independência financeira, a Nova Futura está disponibilizando um curso totalmente gratuito para quem está assistindo esse vídeo. O curso se chama Saindo da Poupança, e nele você encontra características e vantagens de investir em fundos de renda fixa, fundos multimercado, fundos de ações, certificados de operações estruturadas e muito mais. Além de todo esse conteúdo, você também vai aprender como montar uma carteira de investimento de acordo com o seu perfil de investidor, na prática. Para ter acesso ao curso, basta linkar no link da descrição e seguir o passo a passo. Mas aproveite, pois essa promoção só é válida até o dia 31 de janeiro. E continue assistindo o Nerdologia de História para entender mais sobre a história e a importância de Wall Street. A localização da atual Wall Street compreende quase exatamente a localização da fortificação limite da cidade. E, além de estar nesse limite da cidade, Wall Street conectava o rio de um lado da ilha ao porto do outro. Ela era um ponto ideal para comércio, com produtos entrando e saindo da cidade por ali. Além dos produtos, também eram negociadas apólices de seguros, ações e títulos de empresas e expedições marítimas mercantes. Uma das principais atividades econômicas ali era a compra, venda e até aluguel de pessoas escravizadas. Mesmo com a expansão da cidade e Wall Street deixando de ser o limite de Nova York, o principal mercado de pessoas escravizadas da cidade funcionou na esquina das atuais ruas Wall e Pearl. No início do século XVIII, a cidade de Nova York era, proporcionalmente, a segunda região com maior população escravizada das 13 colônias que se tornariam os Estados Unidos. A fundação da Bolsa de Valores de Nova York, que uniu todos os mercados da cidade, ocorreu em 1792, com o Acordo de Buttonwood. A tradição diz que uma grande árvore em Wall Street, de uma espécie chamada em inglês de Buttonwood, propiciava uma área de sombra onde se encontravam comerciantes e corretores para negociar títulos. Na realidade, a sombra de uma árvore seria uma área muito pequena, e um café e restaurante próximo servia de local de reunião. 24 corretores assinaram esse acordo no dia 17 de maio, criando uma associação de corretores credenciados, estabelecendo uma comissão padrão para a remuneração dos corretores de ações e apólices. Foi também em Wall Street que George Washington prestou juramento na primeira posse presidencial dos Estados Unidos, já que ali funcionava a prefeitura da cidade, prédio que sediou o primeiro congresso do país. O edifício original não existe mais, e no mesmo lugar foi erguido outro, que hoje é um memorial preservado. Uma série de fatores vão transformar Wall Street no centro financeiro do novo país, desde a geografia até eventos na Europa. Já mencionamos o Porto de Nova York e, até hoje, ele é o porto mais movimentado da costa atlântica dos Estados Unidos, com as atividades do porto transacionadas em Wall Street.
Com a fundação do novo país e a criação do dólar, Nova York também se tornou um importante centro bancário. Na década de 1820, a construção de 2 grandes canais vai expandir a importância comercial de Nova York, ligando a cidade ao interior do país e à região dos Grandes Lagos. Mais comércio, mais produtos, mais negócios, desde o algodão do sul do país, o minério extraído no meio oeste ou os produtos industrializados do nordeste. Já na década de 1840, Nova York começa a ser chamada de capital do dinheiro. A expansão dos negócios também expandiu fisicamente o centro financeiro, com novos e maiores prédios construídos desde então, e uma migração interna de residentes para outras regiões de Manhattan. A ilha também foi expandida, com aterros e canais, deixando Wall Street no interior de Manhattan. A Guerra Civil dos Estados Unidos, iniciada em 1861, também contribuiu para a expansão da importância econômica de Nova York. Inicialmente, a cidade perdeu negócios, deixando de comercializar produtos do sul escravista, mas tornou-se o principal centro financeiro do boom industrial do norte, da reconstrução do pós-guerra e da expansão das ferrovias do país. Por mais de 100 anos, Nova York também recebeu um fluxo constante de imigrantes, renovando as atividades econômicas, desde trabalhando como camponeses ou operários, até criando seus próprios negócios. Depois da Guerra Civil, já na década de 1880, Wall Street era o segundo maior centro financeiro do mundo, atrás apenas de Londres. Grandes empresas foram fundadas ou se mudaram para Nova York. Essa intensa atividade deu uma ideia para um jornalista chamado Charles Dow. Ele escrevia reportagens sobre o mercado financeiro, analisando oportunidades ou crises. Convidou 2 jornalistas conhecidos seus para criar uma agência de notícias do mercado financeiro, Edward Jones, que havia estudado estatística, e Charles Bergstresser, que financiaria a nova agência. Dow e Jones monitoravam as principais ações do mercado, inicialmente 11 delas, e calculavam uma média de alta ou de baixa para concluir como o mercado como um todo estava desempenhando. Assim, em 1885, nasceu o índice Dow Jones, um dos principais índices financeiros do mundo em uso até hoje, assim como a agência de notícias fundada por eles. A virada para o século XX marca a era chamada de Billion Dollar Country, um período de intenso crescimento econômico nos Estados Unidos. Com a Primeira Guerra Mundial e seus danos na economia europeia, o protagonismo de Nova York na economia mundial cresce ainda mais, tornando-se o principal centro financeiro para o comércio marítimo e o comércio de produtos agrícolas, como o café brasileiro. Talvez devido a esse protagonismo, Wall Street foi alvo de um dos primeiros atentados à bomba da história dos Estados Unidos, em 16 de setembro de 1920, quando 38 pessoas morreram, mais de uma centena ficou ferida e, apesar de algumas hipóteses, os motivos e culpados pelo atentado nunca foram solucionados. Outro evento desse período de Wall Street é o crash de 1929, que já vimos aqui no Nerdologia. E algo marcante do mercado financeiro é a necessidade de atualizações sobre o mercado e o valor das ações para quem trabalha com isso. No fim do século XIX, surgiu uma máquina de fita para ajudar nisso, que se tornou muito popular nas primeiras décadas do século XX e que você talvez já tenha visto o Mr. Burns usar uma. Usando linhas de telégrafo e longas fitas, ela transmitiu a informação em até 20 minutos, uma velocidade grande para a época. Elas foram substituídas pela televisão na década de 1950 e pelos computadores já na década de 1970. E, em 1971, em Wall Street, que surge outro mercado de ações, o Nasdaq, ligado justamente a empresas de tecnologia. Hoje, as 2 maiores bolsas de valores do mundo estão em Wall Street, sendo um símbolo de Nova York presente na cultura pop, no noticiário, na política, na arquitetura e na história. O distrito histórico de Wall Street compreende mais de 60 edifícios, com 21 locais considerados patrimônios históricos federais nos Estados Unidos. E lembra que esse vídeo é um recorte, e claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a oposição alemã contra Hitler, comentaram que o termo comunistas ficou um pouco vago, já que poderiam ser pessoas apenas acusadas de serem comunistas por críticos ou opositores políticos. Isso está correto, e, no caso do vídeo, falamos especialmente de pessoas filiadas ao Partido Comunista Alemão. Também comentaram que erramos a localização de um dos primeiros campos de concentração alemães, e pedimos desculpas pelo vacilo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para conhecer mais sobre história econômica e até a próxima!